O Bitcoin, ele poupa tempo da tua vida. É isso mesmo que tu escutou. O Bitcoin, ele poupa tempo da tua vida. Mas como é que ele faz isso? É contigo vendendo tudo que tu tem e colocando em Bitcoin e ele te deixando rico do dia para noite? Bom, talvez se fosse alguns anos atrás isso fosse possível de acontecer em pouquíssimos dias, né? Mas não é disso que eu tô falando. Mas para entender melhor, a gente precisa falar sobre o real brasileiro, tá? É um problema que também existe nas outras moedas estatais, mas a gente vai estar falando mais do real brasileiro nesse caso, tá? Então, o que que acontece? Tu já parou para pensar que o tempo da tua vida ele vem sendo roubado através dos anos? Já parou para pensar nisso? Mas como que ele vem sendo roubado, tá? Através da impressão de moeda e através de imposto também. É dessa maneira que o tempo da tua vida ele vem sendo roubado, ele vem sendo corroído pelo governo. Porque tu já escutou a frase tempo é dinheiro? Cara, é muito próximo disso a realidade. O tempo é dinheiro. Porque mesmo tu trabalhando para alguém como carteira assinada, ou se tu é algum tipo de prestador de serviço ou vendedor, tu tem que dedicar uma determinada quantidade do teu tempo para aquela função que tu está exercendo, para que tu seja remunerado, recompensado em dinheiro. Tu tá literalmente trocando o teu tempo por dinheiro. E o problema disso é que a gente está sendo remunerado com uma coisa que pode ser impressa numa quantidade infinita. É justamente esse o problema. A gente recebe numa coisa que a quantidade pode ser impressa infinitamente. Qual a chance disso dar certo? Tá? Porque isso é o que causa a desvalorização do dinheiro. É a impressão infinita dele, que é o que acontece com o real brasileiro. Tá? Nos últimos 4 anos, a gente já teve um aumento da base monetária, da impressão de moeda, de 70% até mais, já passou dos 70%. Eu falo 70% nos outros vídeos, só que de lá para cá já aumentou, então é mais de 70%, tá? E se tu parar para pensar, isso é loucura, porque o plano real, ele tem 30 anos mais ou menos. E nos últimos 4 anos a gente conseguiu quase que dobrar a quantidade de dinheiro. Quer dizer, a gente não, né? O governo e o Banco Central, eles que fizeram isso. Não tem ninguém aqui imprimindo dinheiro. E o problema é justo da moeda estatal em geral, é justamente ela ser estatal, né? Porque quando a gente tem um conjunto de regras que o governo está estabelecendo de uma maneira ruim propositalmente e que favorece só a eles, e tu combina isso com o fato de que eles têm um monopólio sobre o controle dessa moeda, aí tu percebe que é um problema muito grande. Porque o que que acontece, tá? Se eles imprimem muito dinheiro, cada vez mais e mais, seja para financiar eles mesmos ou para pagar uma propina ou para financiar a ditadura no exterior, qualquer coisa do tipo, qualquer coisa que tu possa imaginar que envolva a impressão de moeda. Quando eles fazem isso, como eles são os primeiros que estão recebendo esse dinheiro novo e estão despejando na economia, eles não sentem o efeito da inflação. Só que quando chega em nós, esse efeito ele já está ativo, certo? O nome disso é efeito Cantillon, tá? Para quem não sabe. O exagero de impressão de moeda, ele só beneficia as pessoas que estão no início, porque eles não sentem o efeito da economia, com essa quantidade de moeda impressa a mais. Agora nós que estamos na base da pirâmide, sustentando todos esses caras, a gente sente. É por isso que o preço das coisas sobe tanto. Justamente por causa que a quantidade de moeda impressa, a quantidade de moeda disponível na economia é muito maior. A gente já está indo para quase 7 trilhões de reais impressos já. Porque o que o governo tenta fazer, né, através do IBGE, dos institutos de pesquisa e tal, é tentar jogar a culpa da inflação nos empresários, nos comerciantes. Porque se tu entrar no site do IBGE e ver que a definição de inflação ela é o aumento de preço dos produtos, dos bens e serviços, tá? Não, isso não é inflação. Isso é o efeito da inflação. A subida do preço das coisas, ela é uma reação a algo, não a causa.
A causa é impressão desenfreada de moeda, de dinheiro, e imposto abusivo. Porque no momento que tu começa a ficar enchendo de imposto nas coisas, desde o início da cadeia produtiva de um produto até a ponta, onde ele é vendido para o cliente, tu aumenta todo o custo desse produto, fazendo com que o comerciante que vai te vender ainda tenha que arcar com todos esses impostos e ainda tenha que se preocupar com a margem dele para poder te vender. Então, essas duas coisas são as responsáveis pelo aumento dos preços. Essas duas coisas são a inflação. Isso é a inflação real, de verdade, e não o aumento do preço. E isso reflete diretamente na nossa vida, cara, porque o nosso salário ele não está sendo reajustado de acordo com essa perda de poder de compra que vem acontecendo através dos anos. Não está sendo reajustado da maneira que deveria. Tá? E mesmo que fosse, tá? Mesmo que fosse, tu ainda tem um absurdo de imposto de renda. Porque aqui no Brasil, tu também é punido por receber valores mais altos, né? Que, consequentemente, eles provêm, na maioria das vezes, por tu ser mais produtivo e mais eficiente, né? Ou por tu ter algum tipo de habilidade que a maioria das pessoas não tem. E aí tu é mais bem remunerado por isso. Mas o que o governo faz? Eles te punem por isso, tendo uma tabela de imposto de renda que ela vai subindo cada vez mais quanto mais tu recebe por mês. Pois é, a gente tem que lidar com todas essas coisas com o nosso real brasileiro. E a gente, inconscientemente, a gente poupa nessa moeda. Nós estamos poupando, esse é o ponto do vídeo. Nós estamos poupando numa moeda que ela perde o valor constantemente. E isso não deveria ser assim. O dinheiro não deveria ser assim. Só que ele é. E ele nunca vai mudar, tá? Porque ele é projetado propositalmente para ser dessa forma. Porque é conveniente para o governo para que tu perca o teu poder de compra cada vez mais. Porque uma população na miséria, ela é muito mais fácil de ser controlada. Ela é muito mais fácil de ser manipulada para que tu faça o que o governo quer em troca de algum tipo de migalha que eles possam te dar. Essa que é a verdade. Para quem é aqui do Rio Grande do Sul, é muito um termo muito familiar, o rancho. Talvez vocês de outros estados não saibam o que é rancho, tá? Mas é quando tu vai no mercado, num dia de pagamento, alguma coisa assim, e vai e compra comida pro mês inteiro. Tudo de uma vez só. Gasta boa parte do teu salário só fazendo isso. De onde que veio essa prática? Da época que a gente tinha a hiperinflação do Collor. Porque o dinheiro ele oscilava tanto de valor que tu tinha que dar um jeito de gastar isso o mais rápido possível. Hoje em dia, as pessoas elas têm esse comportamento nelas ainda. Mesmo que a inflação ela não seja tão descontrolada quanto é naquela época. Mas percebam como um dinheiro fraco, um dinheiro com valor que só corrói através do tempo, ele tem a capacidade de moldar o comportamento de uma sociedade. Ele tem a capacidade de moldar o teu comportamento. Tá? Porque, como é de conhecimento comum para a maioria das pessoas que o dinheiro só desvaloriza, a gente só não percebe o quanto, né? A maioria das pessoas não percebe o quanto ele desvaloriza, porque é aos pouquinhos, né? Elas tendem a não poupar, elas tendem a não guardar dinheiro, a guardar o tempo delas, que o dinheiro basicamente é isso, né? Já que a gente é remunerado com ele por dedicar as nossas horas trabalhando para alguém. Então tu perde a capacidade que tu tem de armazenar o valor do teu tempo. Porque se tu ficar poupando, daqui a alguns meses, esse dinheiro ele já não vai mais conseguir comprar alguma coisa. Só que agora a gente vai chegar num outro ponto do vídeo, que é uma ferramenta que ela é capaz de te dar a habilidade de poupar de novo. Não só de poupar, mas de conseguir uma parte do teu tempo de volta, que é o Bitcoin. E isso é a habilidade que o Bitcoin te dá. Porque o Bitcoin, diferente do real, ele é escasso. Só existem 21 milhões de unidades, tá?
E boa parte dessas unidades elas já foram perdidas já. A gente nem tem acesso mais porque são de senhas que as pessoas elas perderam as carteiras, tá? Então esses bitcoins eles já estão inacessíveis. A quantidade é muito menor do que 21 milhões, certo? Ele é escasso, ele é durável, ele é divisível, ele tem todas as características que um bom dinheiro precisa ter. Ah, eu esqueci, ele tem a portabilidade também. E acima disso tudo, ele ainda tem o fato de que ele não é centralizado. Não existe um governo por trás dele, imprimindo ele infinitamente. Tá? Esse que é o ponto. A gente tem um dinheiro que não tem nenhum país, nenhum governo por trás. E ele tem todas essas boas características. E numa comparação rápida, enquanto o real brasileiro ele vem perdendo valor perante as coisas, o Bitcoin ele só vem se valorizando através do tempo. Tanto se tu for comparar com tu for comprar ele diretamente alguma coisa, quanto tu comparar ele com o nosso real brasileiro. Ele só se valoriza através do tempo. Lógico que entre alguns ciclos de mercado e outro, ele tem quedas agudas, quedas fortes, mas se tu for pegar no mínimo 4 anos, ele só se valorizou. Ele não só te protege da inflação, como ele também ele atribui lucro real para o valor que tu colocou nele lá. E a cada ano, cada vez mais as pessoas elas estão percebendo a utilidade do Bitcoin. Já não é mais um ativo que ele é só especulativo. As pessoas elas estão comprando e guardando, porque elas estão se dando conta de que ele é uma ferramenta que é feita para armazenar riqueza. Ele é melhor que o ouro. A gente poderia chamar de ouro digital, mas é porque ele é melhor do que o ouro. Ele tem características muito superiores a do ouro. Então, o que tu prefere? Tu prefere continuar guardando a tua energia de trabalho, poupando numa moeda que só tem o poder de compra corroído através dos anos, como um real brasileiro? Ou tu prefere poupar numa moeda que ela é infinitamente superior? Ela é escassa, ela é divisível, ela é portável, ela é durável e, não por último, ela é praticamente inconfiscável e intributável. Ela é a ferramenta, não vou dizer perfeita, porque não existe nada perfeito nesse mundo, mas ela é uma ferramenta quase perfeita. E esse foi um presente que foi dado para nós. Então façam uso dele, estudem Bitcoin. Fiquem aí com esse vídeo que fala sobre o porquê que o Bitcoin se valoriza tanto.